Oi, tudo bom? Tudo bom? Gente, a novidade aqui no canal é que tá tendo vídeo toda sexta-feira e toda quarta-feira. Essa quarta-feira que não vai ter, mas vai ser uma exceção, e aí eu já libero o vídeo amanhã, que é quinta-feira, que eu acabei deixando pra gravar hoje, porque ontem foi muito corrido. Tem muita gente que me pede pra gravar esse vídeo, tem muita gente que tem curiosidade de saber, e eu vou gravar esse vídeo porque eu acho ele muito importante, eu acho que ele pode abençoar a sua vida. E assim, esse é um vídeo que todos os dias o conteúdo dele eu falo pra mim mesma. Todo dia eu olho no espelho e digo, porque eu acho que nós temos que falar pra gente todos os dias, pregar pra nós mesmos o nosso testemunho, sabe? Todos os dias a gente tem que olhar pro espelho e falar da onde Deus tirou a gente. Não para que os outros vejam, mas para que a gente saiba e para que a gente não cometa o mesmo erro de voltar para a mesma vida que a gente vivia antes. Então, eu faço isso todos os dias e confesso que a cada dia que eu faço isso, algo muda, as minhas palavras mudam, cada dia eu tenho algo a mais para acrescentar e eu realmente espero que esse vídeo abençoe a sua vida. Bom, como eu coloquei aqui no título desse vídeo, eu não escolhi Deus e realmente quem me conhece sabe que eu tinha uma bronca de Deus. Eu passei um tempo da minha vida me perguntando se Deus realmente existia e se Deus existia, por que ele tinha que fazer que meu pai fosse pastor e não a minha tia. Porque, só pra vocês entenderem rapidinho, pra vocês verem que eu não sou tão louca e tão dramática assim. Quando eu era pequena, meu pai, ele fazia faculdade e ele trabalhava muito para pagar a faculdade. E aí ele fazia um projeto que você dava uma aula de final de semana e isso ajudava a pagar a sua faculdade. Nisso, nós não nos víamos muito. E aí quando a gente começou a se ver e tal, a minha mãe ficou grávida da minha irmã. Que bom, maravilhoso. Eu pedi, depois de 11 anos a minha mãe ficou grávida, isso foi ótimo. Só que aí a atenção não era mais só pra mim também, a atenção era pra mim e pra minha irmã. Mas tudo bem, nesse meio tempo o meu pai se tornou pastor, ou seja, a atenção era pra mim, pra minha irmã e pra igreja. Tudo bem também, eu estava conseguindo lidar e tal, até que nasceu meu irmão. Quando meu irmão nasceu, gente, aí a situação não ficou muito legal. Porque era muita coisa pro meu pai, sabe? Era igreja, filhos, esposa, ele ser filho também, ele ser empresário porque ele abriu uma empresa, igreja, foi muito difícil pra ele e eu, como já estava crescida, eu não soube lidar. Em vez de eu apoiar o meu pai, eu fiz totalmente ao contrário, eu fui totalmente egoísta, eu queria atenção só pra mim. E foi uma fase bem difícil. Com essa situação toda que aconteceu, eu comecei a ficar revoltada, não somente com meu pai, mas com Deus e com a igreja e com todas as pessoas da igreja. Porque além de eu ter que dividir o meu pai com meu irmão, com a minha irmã, eu ainda tinha que dividir o meu pai com um monte de irmãozinho lá da igreja que chamava o meu pai de pai. E por que eu falo que eu não escolhi Deus, mas Deus me escolheu? E hoje isso fica claro, e todas as vezes que eu olho, tipo, que eu falo, mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que Deus me escolheu e que é Ele quem vai completar a obra, é Ele quem tá pagando a conta e não eu. E como isso ocorreu? Diante de tudo isso, diante dessa divisão de atenção, eu comecei a ficar um pouco revoltada e aí todo mundo sabe, tem uma certa idade da gente, a gente vê todo mundo saindo, indo pra festinha, baladinha, festinha na casa de amigo, é rave aqui, e eu queria ir também. E aí eu pedia pro meu pai, ele dizia que não. E porque ele dizia que não, eu culpava quem? A igreja. Ou Deus, tanto faz. Pra mim era tudo a mesma coisa, Deus ou a igreja. Então eu falava assim, o senhor não deixa eu sair porque a igreja fala que eu não posso, e que Deus fala que eu não posso e tal, não sei o quê. Porque se o senhor não fosse da igreja, o senhor ia deixar e tal. Umas coisas assim, sabe? Eu misturava tudo. E na verdade, mesmo se meu pai não fosse da igreja, ele não ia deixar eu ir, porque ele já passou por essa situação, ele sabe o que acontece, e se você vai, eu não tenho nada contra você, e se seus pais deixam também não tem. Mas os meus, não. E aí,
tudo começou sabe, ficar muito evidente, muito assim, e em todos esses momentos, gente, eu tinha que ir na igreja, né? E todas as vezes que eu ia na igreja, eu sentava no banco da frente pra ninguém me encher o saco, porque se a gente ficasse em pé na porta, alguém ia pedir pra gente sentar. Então eu já ia pra frente, sentava lá e ninguém falava comigo, eu não falava com ninguém. Só que todas as vezes que eu sentava e ouvia a palavra, algo no meu coração se derretia. Era algo assim incrível, mas eu tentava manter a pose e fingia que não era comigo. Mas aquilo mexia muito. Sabe quando pede pra ir na frente e tipo, eu ficava muito com vontade de ir lá, mas eu não ia e eu só caía a lágrima assim, pra ninguém ver, eu já limpava na hora. Vida que segue. Eu sempre resisti muito a Deus e isso foi muito ruim, porque coisas que eu já deveria ter vivido, eu não vivi por conta da minha rebeldia, por conta do meu coração duro, e eu me arrependo disso, sim. Então eu ficava dividida com as coisas do mundo e com Deus, mas aí eu antes ficava falando, Deus não existe, mas eu sentia Ele, mas eu não admitia isso. Eu falava, sei lá, teve uma vez que eu escrevi no meu diário que isso não passava de mentira, que era só emoção, que eu tava muito emocionada. Sei. E aí, gente, eu comecei a ficar nessa e nessa, e ficar revoltada com meu pai, e eu era uma pessoa muito egoísta, uma pessoa que só a minha opinião podia reinar. Eu era uma pessoa muito ruim. Eu era uma pessoa que sempre falava, quem pariu Mateus que balance. Ai, aquela pessoa tá com problema, o problema é dela. Ai, não sei quem lá, vamos ajudar. Não, eu tenho minhas coisas pra fazer, eu tenho minhas coisas pra viver. E eu era muito assim. Sempre eu em primeiro lugar, sempre eu, porque... E eu parei de me importar com a minha família, e muitas coisas aconteceram. E o mais incrível é que mesmo com todos esses meus defeitos, é que mesmo com tudo isso acontecendo, Deus nunca desistiu de mim, sabe? Por isso que eu falo que Ele me escolheu. Porque, gente, fala sério, se eu fosse Deus, eu já tava queimando no fogo do inferno, porque eu era muito insuportável. E tem mais, eu fazia mais, eu lia a Bíblia pra discutir com quem lia. Então eu sabia as coisas que tinha na Bíblia, mas eu queria retorcer tudo. Como você pode acreditar nisso? Eu falava sempre. Isso aqui, tá, e como se explica isso? Por que isso não pode? Eu era insuportável. Insuportável, eu fazia de tudo. E eu discutia muito com a minha mãe, eu discutia muito com meu pai. E algo mudou, algo aconteceu. Eu não posso falar pra vocês que foi assim, tipo, da noite pro dia, não. Mas algo começou a acontecer comigo e eu parei de discutir sobre a Bíblia com as pessoas. Eu comecei a ouvir mais e eu comecei a ir pra igreja de boa. E eu comecei a frequentar um negócio que tem no domingo de manhã chamado, na minha igreja, chama CEPAL. Nas igrejas eu acho que é EBD, Escola Dominical, alguma coisa do tipo. Quando eu fui nesse CEPAL, eu cheguei lá de supetão, porque eu fui com uma amiga minha e ela precisava estar lá. Os pais dela iam buscar ela na igreja e eu tinha que levar ela lá, então eu acabei ficando no CEPAL, mas eu não fui pra ficar, eu acabei ficando. E nesse CEPAL, nesse primeiro dia, a gente teve que assinar um contrato falando que nós íamos estar presentes em todos os outros. Gente, eu assinei isso. E quando eu coloco o meu nome em lugar, quando eu faço uma promessa, eu fico louca e tipo, meu Deus do céu, meu nome tá lá, eu dei minha palavra, eu vou cumprir. E nem é por causa dos outros, mas é por causa de mim mesmo. Ó, eu preciso ter vergonha. Eu falei, não, eu vou estar aqui, eu me comprometi. E assim, a primeira aula eu achei maravilhosa, muito legal mesmo. E aí eu comecei a estudar aquela aula durante a semana. O porquê, amigos?
não me perguntem. Mas eu comecei a estudar, eu comecei a me desenvolver e tal. E aí eu fui todos os domingos, era um contrato acho que de 7 domingos. Eu fui em todos. Em todos. E quando acabou o contrato, assim, eu continuei indo. E aí um pastor Lino, eu nunca tinha visto ele na igreja, gente. Ele já tava há mais de um ano na minha igreja. Eu nunca tinha visto ele na igreja. Eu sei que ele chegou pra mim e ele falou assim, olha, vai ter um seminário tal, e num lugar tal, é pra pastores, mas eles abriram pra todo mundo e eu quero que você vá e não sei o que lá. E eu olhei pra ele e falei assim, não vai dar, pastor. Ele, como assim não vai dar? Eu preciso que você vá, Bianca. Aí eu falei assim, eu tenho um PG. PG, gente, era uma outra atividade da igreja. E eu, assim, eu ia, mas, né, ia naquelas. Ia um dia no outro. E aí eu coloquei, eu falei assim, o que eu pensei? Eu vou colocar uma tarefinha da igreja na frente de outra pro pastor me dar um desconto. Ele falou, o quê? Você vai, menina. PG você vai ter a vida inteira. Isso aí você não sei quando você vai ter mais. Você vai. Gente, relembrando que eu nunca tinha visto pastor na minha vida. Você vai sim e pronto, acabou. E, gente, quando eu fui nesse seminário, foi um divisor de águas na minha vida. Eu ali naquele lugar, eu renovei a minha aliança com Deus e tudo foi diferente, tudo começou a ser diferente. E aí eu comecei realmente a fluir, sabe? E eu realmente pedi perdão pra Deus por tudo que eu tinha feito de errado e pedi perdão pra minha mãe e tal. E aí eu descobri que tudo aconteceu porque a minha mãe estava orando por mim. Não que as outras pessoas não orem por mim, minha família nunca deixou de orar por mim, ainda mais eu que era mais tribuladinha da minha família, né? Eu me achava a ovelha negra. E era mesmo. E aí, a minha mãe, ela sempre falava de Jesus pra mim, e toda vez que ela falava de Jesus pra mim, meu Deus do céu, aquilo me dava uma raiva. E a gente sempre discutia, e era uma saindo chorando, de tão, sabe? E ela parou de falar de Jesus pra mim durante um tempo, ela não falava mais. Eu até achei estranho, mas dei graças a Deus. Eu até achei estranho e tal. E aí eu descobri que ela parou de falar de Jesus pra mim e só estava orando por mim. A minha mãe estava orando para que um avivamento acontecesse na minha vida. E realmente aconteceu. Eu sou uma resposta de oração. Por isso que eu falo pra você que já é cristão, pra você que já tem o seu testemunho pronto, não desista das pessoas, sabe? Olhe para aquela pessoa que você acha que é impossível de ela se converter e invista em oração por ela, porque é essa que Jesus quer, sabe? Jesus não veio para as pessoas que estão de boa, Jesus não veio para as pessoas que já oram, Jesus veio para as pessoas que têm a vida totalmente conturbada, aquelas pessoas que ninguém acredita, aquelas pessoas que ninguém dá crédito. São essas pessoas que Jesus quer e eu hoje não tenho a menor dúvida disso, porque isso aconteceu comigo, sabe? E, ai Bianca, mas você nunca roubou, você nunca matou, você nunca... Gente, já matei muita gente por dentro, sabe? Já falei muita coisa ruim. E pra mim, eu considero isso, assim, horrível. Eu sei que hoje eu não sou uma pessoa perfeita, não sou, longe de mim, eu tenho muitos erros, às vezes eu magoo as pessoas. E só que a diferença de hoje é que sempre que eu magoo alguém, hoje eu chego e peço perdão pra aquela pessoa. Às vezes eu falo coisas que não devo falar e eu peço perdão. Hoje eu me importo mais com as pessoas, hoje eu sirvo as pessoas, então algo aconteceu de diferente na minha vida, sabe? Algo aconteceu de diferente. Hoje eu tento olhar para as pessoas com amor, hoje eu não julgo mais elas, sabe? Eu sempre olhava para alguém e falava assim, ai, se a pessoa tá na merda, que nem ela diz que tá, mas foi porque o que ela fez no passado? Eu sempre falava assim, o que ela fez no passado pra ela estar assim hoje? O problema é dela, ela que escolheu. Hoje não. Hoje eu olho pra aquela pessoa e falo, meu Deus do céu, eu já passei por isso, podia ser eu que estaria aqui, sabe? E quando eu tava nesse ponto, Jesus olhou pra mim e ele falou, cara, calma que eu vou te ajudar. E ele me tirou dessa situação. Perdão, gente, por estar chorando. Eu não fiz esse vídeo com a intenção de chorar.
Mas, olhe para as pessoas com olhos de amor, porque Jesus um dia olhou para você com olhos de amor. Um dia Jesus investiu em você, um dia, quando ninguém mais acreditava em você, Jesus olhou e falou: é ela que eu quero, é ele que eu quero, sabe? Então, às vezes você também se vê no meio de tanto pecado, no meio de tanta coisa ruim, e você pensa assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? E pra mim não tem mais jeito, pra mim não tem mais chance, mas é você que Jesus quer, cara. Sabe, o sacrifício dele não foi em vão. O sacrifício dele não foi em vão por mim, por você. E eu realmente acredito que Jesus tem um plano para sua vida. E que você precisa permanecer firme. E você que julga as pessoas, por favor, não julgue. Mas faça o seu papel de investir em oração naquela pessoa, de dizer algo bom para ela, de trazer as boas novas. Levem as boas novas e vamos viver esse evangelho que é incrível, certo? Espero que esse vídeo realmente tenha edificado a sua vida e te aproximado de Jesus. Um beijo!